livro de Provérbios, capítulo 16, versos 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, é com grande temor e tremor diante da Tua presença que nós abrimos a Tua palavra nesta noite, para dela retirarmos ensinamentos vindos do Teu trono. Nós nos colocamos aqui, ó Deus, diante do Teu trono de graça, humildemente reconhecendo a nossa pequenez, limitação e incapacidade de entendermos a Tua vontade. Mas sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo em nós capacita-nos a entender o mover do Teu querer. E, ó Deus, edifica-nos no fundo de nossas almas e constrói em nós o caráter de Jesus Cristo. Ó Deus, que Tu tomes a vida de cada irmão, de cada irmã nesta noite e tomes o pensamento de cada um de nós, cativos à pessoa de Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Irmãos, todos nós somos confrontados com decisões, com escolhas o tempo todo. E é muito comum nós nos perguntarmos se escolhemos certo, se tomamos a decisão acertada. E não é incomum nós ficarmos angustiados por não sabermos onde nossas decisões nos levarão. Não é verdade? Para pensar um pouquinho na sua vida. Quantas decisões você tomou? E em quantas delas você perguntou para si mesmo: onde será que isso vai dar? Onde eu vou chegar com essa minha decisão? Existem grandes fatos da história que nos inspiram a respeito de grandes homens e mulheres que tomaram decisões muito importantes. E como exemplo, nessa noite, eu queria trazer apenas um caso. E esse caso foi um caso vivido por um cidadão do século XV. Um homem italiano, nascido em Gênova, que foi criado à beira do mar Mediterrâneo, nascido em 1451, que aprendeu a arte da vela, que tinha um coração desbravador, que era um homem de extrema coragem e que tinha profundas convicções. Este homem chama-se Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, diz a história, que em 1486 procurou o rei da Espanha, Ferdinando de Aragão, depois de ter procurado outros reis, procurou o rei da Espanha e lhe apresentou um plano de navegação para chegar até as Índias orientais. E
o que acontecia no mundo de então era que, após o Império Turco, o Império Otomano, que tomou a conta da Europa, os mouros, os muçulmanos, que tomaram conta daquela região durante centenas de anos, a Europa ainda vivia um bloqueio de passagem entre os países, digamos, do oeste europeu e o oriente, para onde iam caravanas de comércio. E havia necessidade que aquelas nações, aqueles reinos, encontrassem alternativas. Havia uma busca por alternativas. Cristóvão Colombo, diante, então, desse desafio de encontrar as alternativas, propôs ao rei da Espanha uma viagem. Só que o rei da Espanha estava preocupado muito mais com a guerra do que o desbravamento do mundo. E ele falou o seguinte: não, a gente tem que resolver a questão da guerra aqui, quando a guerra acabar, a gente pensa no teu projeto. E ocorre que em 1492, depois que a Espanha venceu a guerra contra os mouros em Granada, o rei da Espanha chamou Cristóvão Colombo e aprovou a viagem dele. Percebam que Cristóvão Colombo já tinha 41 anos. Irmãos, nós estamos falando de alguém que viveu numa época onde a longevidade era muito baixa. Se lembrarmos, as pessoas morriam de doença, morriam com frequência. E esse homem partiu de uma cidade chamada Santa Maria, na Espanha, entrou numa caravela e 36 dias depois ele chegou nas ilhas das Bahamas, que hoje chamam Bahamas, né, na ilha que na época chamava Cuba e hoje chama-se Haiti, e uma ilha chamada Hispaniola, que hoje o nome é a República Dominicana. Esse homem navegou os mares, movido por uma convicção. Esse homem acreditava que a terra era redonda. Ele acreditava que a terra era redonda, algo tão banal para nós no dia de hoje. Esse homem acreditava em uma coisa que nem todo mundo acreditava, porque ele tinha recebido instrução, ele havia conhecido a ciência, e ele havia calculado pela esfericidade da terra quantos graus, obviamente, a terra teria, e dividiu essa terra em pedaços. E numa época, irmãos, de poucas informações, não havia mapa. O mapa que diz a história que esse homem tinha, um mapa de 1480, que na verdade era um desenho dos oceanos onde aparecia apenas Europa, África e Ásia. E era um mapa feito baseado em informação do 2º século antes de Cristo, da época dos Ptolomeus. Esse homem pega os mapas, né, que existiam até então, ele pega os instrumentos, que são a bússola, que são os astrolábios, as ampuletas, e ele, movido de uma grande determinação e coragem, ele lança-se nessa empreitada, e ele consegue chegar. Mas veja, irmãos, apesar de todos os instrumentos, Colombo navegou à mercê de variáveis a respeito das quais ele não tinha nenhum controle. Ele navegou sujeito a ventos, navegou sujeito a correntes marinhas que hoje estão todas mapeadas. A NASA tem um mapa dessas correntes, mas ninguém sabia. Esse homem navegou baseado numa crença, sua crença profunda de que a terra era esférica, e navegou baseado numa motivação. A sua motivação era chegar às Índias. Certamente, Cristóvão Colombo gastou tempo planejando, e ele se lançou ao mar e velejou encarando essas correntes, encarando essas variáveis, sejam elas previsão de tempo, sejam elas os piratas, seja o que for, a escassez de comida, as doenças. Ele não sabia o que ia acontecer, irmãos. Ele não tinha como prever, ele não tinha instrumentação, a não ser esses que eu citei. Não havia satélite, não havia telefone celular via satélite. Não havia cartas náuticas riquíssimas, não havia GPS. Esse homem encarou o Oceano Atlântico, porque ele era movido por uma crença.
e porque havia por trás dele uma motivação. E a pergunta que não quer calar nessa história é: será que tudo isso foi obra do acaso? Será que esse homem ter se lançado na busca de um novo mundo, e ter chegado e encontrado esse novo mundo, e transformado o mundo da sua época, porque ele conheceu muitos lugares e ajudou ao mapeamento do mundo, será que teria sido isso obra do acaso? Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto que nos coloca diante do assunto da providência de Deus. A providência de Deus, segundo Berkhof, que é um grande teólogo sistemático, é definida como o permanente exercício, e aí eu peço a você, por favor, atenção, prestem atenção, porque tem alguns conceitos importantes aqui, para que possamos construir sobre eles. A providência divina é o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para seu determinado fim. A providência de Deus, teologicamente, é composta de 3 elementos. O primeiro deles é a preservação. Deus preserva a sua criação, aquilo que foi criado conforme lei, sejam elas leis físicas, biológicas, espirituais. Deus criou as leis e Deus preserva as leis. A água, ela permanece líquida, porque há uma lei que coordena isso. As pessoas caem quando pulam de uma determinada altura, porque há uma lei. Deus preserva a sua lei. Ele preserva as coisas criadas por causa da sua providência, mas não só preserva. Deus coopera, e a palavra latina para isso é o concursus divinal. Deus coopera com as coisas que Ele criou. Deus suporta a operação de todas as causas secundárias, tudo que foi criado por Ele, para o cumprimento dos seus santos propósitos. Mas Deus não só preserva, Deus não só coopera, Deus também governa por sua providência. Deus governa, e a sua providência, e esse governo é uma presença real entre os homens, da sua atividade continuada, que tem um curso histórico e caminha para o seu cumprimento final. Dito isso, eu queria dizer a você, irmão, irmã, que conforme escreve o reverendo Heber Campos, que foi meu professor, acho que foi professor do reverendo também, que é um dos grandes doutores da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele escreve no livro dele, A Providência Divina, Providência de Deus, ou A Providência, ele escreve o seguinte: Deus escreve a história e nós a realizamos. Deus está presente em todos os atos dos homens, nada foge ao seu controle. E nessa dinâmica de ação providencial de Deus, existem 2 agentes, o homem e Deus. O agente primário, ou a causa primária de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele de quem provém todas as coisas, Deus. E as causas secundárias, que são a sua criação e os efeitos da sua lei nessa criação. Deus, então, estabelece essa relação de providência entre Ele e os homens. E porque nós somos agentes na providência, porque nós somos agentes, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos capazes de decidir, capazes de escolher, e, portanto, somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos atos. A providência de Deus é definida na nossa confissão de fé, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5. E lá, os escritores, essa assembleia que se reuniu e definiu a confissão, diz o seguinte: Deus é o grande Criador de todas as coisas, que sustenta, dirige, governa todas as criaturas,
todas as ações delas e todas as coisas, das menores até as maiores, por meio de sua sapientíssima e santa providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Para quê? Para o louvor da sua glória, para a sua sabedoria, para o seu poder, justiça, bondade e misericórdia. Ela ainda diz, a confissão, no mesmo capítulo, que ainda que essa relação de presciência e decreto de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, ou seja, a vontade de Deus é a causa primária de todas as coisas, ainda que isso aconteça, todas as coisas aconteçam de forma imutável e infalível, todavia, pela sua providência, Ele ordena que elas sucedam segundo a natureza dessas causas secundárias, ou seja, segundo a natureza de quem somos. Ou seja, Deus tem um plano, e nós estamos dentro desse plano. Nós agimos sob a sua providência, debaixo do seu plano. Nós agimos de forma livre. Nós temos livre agência, mas estamos debaixo de um plano maior. Nós precisamos entender que todas as criaturas racionais, elas agem espontaneamente, sem que sejam coagidas nas suas ações. Elas têm o poder de ação e decisão, mas não são poderes autônomos. Ninguém tem poder autônomo, porque sua ação está subordinada a esse Deus que tudo sabe, a esse Deus que tudo opera, a esse Deus que tudo governa, que tudo preserva, a esse Deus que coopera com sua criação. As criaturas são sempre instrumentos de Deus para a execução das obras dele. Deus é sempre quem energiza e inicia uma ação nas suas criaturas, e elas dependem dele para executar uma ação. Os homens seguem os impulsos do seu coração, obedecendo os impulsos de suas motivações. Por essa razão, os homens são responsáveis. Quando pegamos a Bíblia, irmãos, e alguém pode dizer, então se Deus está por trás de tudo, então eu não tenho responsabilidade. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Adão pecou e foi punido, expulso do paraíso, que José foi vendido pelos irmãos, mas reconheceu a mão de Deus nisso, que o povo de Israel marchou sob a voz de Moisés para o mar abrir, que Moisés desobedeceu a Deus e feriu a rocha, não falou para a rocha e pagou o preço, não entrou na terra prometida, e tantos outros exemplos. Davi, que adulterou e perdeu o filho, né? Aquele cego que Jesus fez o lodo com saliva, mandou se curar, ele teve que ir no tanque de Betesda. Os irmãos Ananias e Safira, que morreram porque fraudaram com o dízimo. Aquele barco que naufragou com Paulo, irmãos, que saiu na última viagem de Paulo, que Paulo vira para o comandante e fala, não vamos viajar, e o comandante, não, nós vamos viajar, não, vamos ficar aqui em Chipre, não, nós vamos para Malta, e o barco saiu para Malta, e saiu, e quebrou, afundou. Nós somos responsáveis por nossas decisões, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Gálatas 6:7 diz assim, o que o homem semear, isso ele vai ceifar. Irmãos, não há como fugir da responsabilidade das nossas decisões. E diante disso, eu quero propor um tema para essa nossa meditação. E o tema é, o Deus da providência coopera conosco. O Deus da providência coopera conosco. O texto nos ensina 3 coisas. Primeiramente, ele nos ensina que é necessário planejar. O texto que lemos, o texto de Provérbios 16, 1-9, nos ensina 3 coisas. A primeira é necessário planejar. O verso 1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, faz parte da nossa natureza sonhar, faz parte da nossa natureza planejar. Nós planejamos a vida a 2, nós planejamos os desenvolvimentos relacionais, nós planejamos o desenvolvimento profissional,
nós planejamos os nossos estudos, nós planejamos para ter melhores condições financeiras, nós planejamos férias, nós planejamos viagem, nós planejamos construção da família, futuro de filho, faz parte da nossa vida planejar. E a palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 20, que os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Jesus, quando falou de um construtor de uma torre, falou o seguinte: quem vai se lançar num projeto de construção sem antes sentar e primeiro fazer o cálculo estrutural? Há necessidade de planejamento. Colombo planejou. Colombo estava motivado pelo seu espírito explorador. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: que planos você tem, meu irmão? Que planos você tem, minha irmã? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Na sua vida emocional, relacional, profissional, espiritual, onde você quer estar? Ou você segue a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? É necessário planejar, é necessário gastar tempo planejando. Mas o texto não nos ensina somente isso, não nos ensina que é necessário planejar. Ele nos ensina que precisamos ver e testar as nossas motivações. Precisamos testar as nossas motivações, porque os nossos planos, eles têm origem no nosso interior. E o texto afirma que é o coração que traça o plano, é o coração que faz o projeto. A ação é sua e é minha. A ação nasce em nós, ela na verdade, ela tem a motivação do nosso interior. Por isso somos responsáveis por ela. E precisamos testar a motivação. Precisamos saber o que nos leva a fazer o que fazemos. O que nos leva a planejar o que planejamos. Queremos ter o nosso nome exaltado entre as pessoas, queremos ficar famosos, queremos ser considerados superiores. O que motiva? Irmãos, é interessante que o texto nos mostra que Deus testa as motivações. Deus esquadrinha o coração. Deus prova o espírito. Veja só o verso 2 e o verso 5. O verso 2 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O verso 5 diz que abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará limpo. Precisamos entender quais são nossas motivações. Precisamos colocá-las e passá-las pelo crivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, essa motivação está correta? Senhor, isso que eu estou nutrindo no meu coração, esse sonho que eu estou nutrindo, ele faz sentido? Ele é um sonho que está alinhado com a tua vontade? Ou é um sonho que vai me afastar de ti? Ou é um sonho que vai criar barreira entre mim e ti? Nós precisamos testar as motivações. Mas o texto nos ensina a terceira coisa, irmãos. E esse é o foco grande desse texto. Porque ele nos ensina que Deus coopera conosco. E isso deve soar aos nossos ouvidos como música. Porque Deus coopera conosco. Ele coopera conosco nos nossos planos. O texto, no verso 3, diz: confia ao Senhor as suas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Verso 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Deus coopera com os nossos planos, por trás dos nossos planos. Quando Paulo escreveu aos Filipenses a sua carta, ele diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Salomão, um pouco mais à frente, vai dizer que, como ribeiros de águas, assim é o coração nas mãos do Senhor, o coração do rei nas mãos do Senhor. Este o inclina conforme o seu querer. Deus está por trás, Deus está cooperando. Davi escreveu no verso Salmo 25, que o homem que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve escolher. Salomão escreve em Provérbios, mais uma vez, que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso entendimento.
reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. O verso 33 do capítulo 16 é emblemático. Diz o seguinte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Irmãos, nesse concurso divinal, Deus coopera conosco, coopera com nossos projetos. Nós realizamos os nossos projetos sob a providência de um Deus que nos ama e que cuida de nós. Se nós voltarmos à história de Colombo, para aplicarmos e compararmos a história de Colombo com a nossa meditação aqui, ou com a nossa história, nós nos lembramos que Colombo tinha uma crença firme que o movia. Se ele navegasse toda a vida até o oeste, ele chegaria às Índias, porque era uma questão de matemática, porque ele cria que a Terra era esférica, e porque havia uma motivação. Irmãos, nós precisamos planejar. Na área de gestão de projetos, existe uma máxima que diz o seguinte: quando você vai fazer a gestão de um projeto, você vai gastar mais tempo planejando do que fazendo as demais atividades. Por exemplo, na área de projetos de engenharia de software, 1/3 do tempo é gasto com planejamento. 1/6 do tempo é gasto escrevendo o código do software. E o resto são os testes e a implantação. Então, irmãos, nós precisamos aprender que a nossa vida precisa planejar, precisa sonhar, porque por trás disso existe um Deus que concorre conosco, que anda conosco, que nos leva nas correntes ao seu querer. É importante testarmos também as motivações. Quais são as crenças que nos dão suporte? Que crenças você e eu temos que nos movem a segunda-feira no trabalho? Que crenças são essas? Nós precisamos ter muito firme essa visão de que cremos num Deus que cuida de nós, que tem nossos dias em suas mãos, um Deus que nos impulsiona a avançar, num Deus que motiva a nossa vida a fazer projetos, a sonhar e a progredir. Mas, por fim, nós precisamos entender que Deus possui correntes marítimas em sua providência. E Ele nos leva por nossos projetos, Ele leva os nossos barcos segundo suas correntes, irmãos. Percebam a ilustração, a importância de entendermos isso. Porque nós traçamos os projetos, nós sonhamos, mas nós estamos navegando num oceano, que é o oceano da providência de Deus, que tem correntes que funcionam segundo o próprio prazer, vontade e glória de Deus. E essas correntes, muitas vezes, podem nos levar a caminhos que não entendemos. Essas correntes podem, muitas vezes, nos levar a mares revoltos que não entendemos, mas precisamos saber que essas correntes pertencem ao mar, ao oceano da providência do Pai. Precisamos ter isso gravado nos nossos corações. Muitas vezes, nós só vamos entender as correntes da providência de Deus depois de anos e anos e anos, quando você olha para trás e fala: gente, agora que eu entendi por que aquilo aconteceu comigo. Porque havia um plano maior, havia uma história maior. É muito interessante a gente observar que a nossa vida segue debaixo de uma história maior, uma história cheia de correntes, que nós não sabemos para onde vão, mas nos compete navegar, nos compete levantar a vela e deixar o vento soprar, nos compete confiar
Porque o vento que sopra é o vento do Espírito de Deus, que sopra quando quer, para onde Ele quiser levar. Nós precisamos ter isso muito claro, irmãos, para que nós não fiquemos ou não sucumbamos a um mar revolto. Porque Deus vai soprar o seu vento, mas a providência dEle coopera conosco, a providência dEle nos auxilia, nos garante a segurança de que vamos atravessar o mar. Creiamos nessa submissão, de que nossos projetos pertencem a um projeto maior. Quando eu penso nisso, e eu sempre penso assim na minha vida pessoal, eu penso, por exemplo, na década de 90, quando eu já era casado, e a família da minha esposa pertencia à igreja congregacional em Campo Grande, e meu sogro foi ameaçado de sequestro. Da noite para o dia, eles tiveram que fugir de lá. Fugiu, deixou tudo para trás, e acamparam onde eu estava morando. E eu estava morando aqui, no apartamento do presbítero Wilson, em Ipanema. E eles acamparam assustados na minha casa. Eu falei, gente, que absurdo, que coisa sem noção. Largaram a vida para trás por causa de uma ameaça de vida, uma ameaça de sequestro, de morte. Ora, isso fez com que eles se aproximassem do bairro de São Conrado, e fez com que eles viessem a morar em São Conrado, e fez com que eles viessem a frequentar a igreja da Gávea, e fez com que eles viessem a abraçar o projeto de plantação de igreja, e fez com que eles viessem a ajudar a plantar a igreja de Mangaratiba, e fez com que eles viessem a cuidar do pastor que veio para Mangaratiba. Irmãos, percebam que existem planos que nós não entendemos, são correntes onde não sabemos onde darão, mas depois de anos a gente olha para trás e fala, gente, era isso, o plano, o caminho era esse, a corrente tinha um final feliz, a corrente ia me deixar numa praia maravilhosa. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso, porque a nossa vida não vive em função de acaso. A nossa vida não vive em função de decisões de um governo. A nossa vida vive em função de uma providência que coopera com ela. Uma providência de um Deus que nos ama. Uma providência de um Deus que cuida de nós. Uma providência de um Deus que tem em suas mãos todos os nossos dias. Não tenhamos medo, não tenhamos angústias, não tenhamos dúvidas, mas nos lancemos de peito aberto para os projetos que Deus colocar na nossa frente para realizar. Porque nós trabalhamos em um projeto, num navio que navega numa corrente, que Deus vai soprar um vento e vai levar para onde Ele quiser levar, como fez com Cristóvão Colombo. Que nós possamos, nessa ilustração, aprender e guardar essa verdade no coração, porque ela vai fazer com que a gente levante as nossas velas, e vai fazer com que a gente deixe o vento de Deus soprar. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos nos submeter ao Teu querer, Senhor, conscientemente, entendendo que o Teu querer é o melhor para nós, que o vento que o Senhor sopra é o melhor vento que pode ser soprado, que os nossos projetos precisam ter a motivação correta, ancorada em Ti. Ó Deus, aqueles que estão aqui essa noite, que têm projetos, sonhos, desejos, que ainda não conseguiram realizar, ó Deus, que essa noite o Senhor possa tocar em seus corações e dizendo, tranquilize-se, porque esse projeto é meu. Tranquilize o seu coração, porque eu cuido de você. Tranquilize o seu coração, porque o meu vento vai soprar, e eu vou te levar aonde eu quiser, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa implantar no coração de cada um aqui essa verdade, Senhor, e que possamos ouvi-la, abraçá-la e absorvê-la em nossos corações.
e que toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome. Fica conosco, nós te pedimos, e oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.